Porque vós me traístes no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 51. Darei a você algumas restrições ou notas curtas sobre esta escritura. As palavras contêm a razão pela qual Moisés e Arão foram excluídos de Canaã, por causa de seu pecado em Meribá, ou nas águas da discórdia. O pecado deles é duplamente expresso aqui. Primeiro, vocês me transgrediram. Segundo, vocês não me santificaram. A única expressão parece implicar um pecado cometido. Vocês me transgrediram, isto é, desobedeceram a Deus. O outro, um pecado de omissão. Não me santificaste aos olhos dos filhos de Israel. Ou melhor, essa é uma expressão mais geral, foi uma transgressão. A outra, mais particular, mostrando que tipo de transgressão era não santificar a Deus. Para o primeiro, esse pecado é chamado, em Números 27, verso 14, uma rebelião contra o mandamento do Senhor. No texto, uma transgressão. Para o segundo, mais particularmente, não santificar a Deus é uma transgressão com escândalo anexado. Santificar a Deus é levar-nos a Ele como a um Deus de tanta glória e poder, temê-lo acima de tudo, e amá-lo e confiar nele acima de tudo. Em suma, fazer o que Deus ordena dependendo de sua palavra e promessa, pela qual atribuímos a Ele a glória de sua verdade, bondade e poder, considerando digno de ser temido e confiável, quaisquer que sejam as tentações que tenhamos para o contrário. Assim, Isaías capítulo 8, versículo 13 diz: Santificai o próprio Senhor dos Exércitos, e que Ele seja o vosso temor e que Ele seja o vosso pavor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: Santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre prontos para dar uma resposta a todo homem que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Houve um escândalo anexado, pois está dito no texto, entre os filhos de Israel e no meio dos filhos de Israel. Eles desonraram publicamente a Deus diante de todo o povo. Moisés usou palavras semelhantes de incredulidade quando o povo cobiçou carne em Taberá, como agora ele fez em Meribá, quando murmuraram por falta de água, em Números capítulo 11, verso 21 ao 22. E disse Moisés: O povo no meio do qual estou é de 600.000 homens de infantaria. E disseste: Dar-lhe-ei carne para que comam um mês inteiro. Deverão os rebanhos e os rebanhos seres mortos, para que eles sejam suficientes? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para que eles sejam suficientes? E o Senhor disse a Moisés: A mão do Senhor está curta? Você verá agora se minhas palavras acontecerá a você ou não. A incredulidade estará sempre criando dificuldades contra as promessas de Deus. Mas então não houve ameaça, que a incredulidade só era professada em segredo, somente diante do Senhor. Mas isso foi antes do todo Israel, e tanto Moisés como Arão são acusados deste pecado. E sendo ambos parceiros na transgressão, ambos estão envolvidos no castigo. Ambos foram excluídos de Canaã e morreram, um no Monte Or e o outro no Monte Nebo. Para que até mesmo os pecados dos filhos de Deus possam custar-lhe caro aqui neste mundo. Primeiro, refletirei sobre o exemplo do texto. Segundo, dei razões gerais. Primeiro, para dar algumas reflexões sobre o exemplo do texto, história disso você tem em Números 20. O povo, quando a água faltou, reuniu-se contra Moisés e Arão para repreender. Isto é, resistir ou falar com palavras amargas. Eles ameaçaram e, portanto, Moisés e Arão recuaram por medo deles. E por causa de seus ultrajes, eles caíram sobre seus rostos, orando na porta do santuário. A glória do Senhor apareceu a eles, isto é, na nuvem, como um sinal de que ele ouviu a oração deles e os salvaria. E o Senhor ordena a Moisés, no versículo 8, para tomar a sua vara, e ele e Arão para falarem a rocha para dar água suficiente a todo Israel. E eles e os seus animais, e esses falar com a rocha, deveriam ser feitos à vista e aos ouvidos de todo o povo. Sobre isso, Moisés e Arão reúnem toda a congregação diante da rocha, e então ele disse: Ouvi agora, rebeldes, devemos buscar água para você nesta rocha? E ele levantou a mão e feriu 2 vezes a rocha com a sua vara, e saiu água em abundância, e a congregação bebeu em seus animais também. Esse é o relato da história. A questão agora é: onde Moisés pecou em tudo isso? Alguns pensam que Moisés feriu a rocha e falou ao povo. Não é dito que ele falou à rocha, como lhe foi ordenado por Deus.
Ele deveria apenas ter falado com a rocha e não tê-la ferido. Mas quando Deus lhe ordena que pegue sua vara, é mais provável imaginar que ele pretendia ferir a rocha com ela, como foi feito antes em Refidim, em Êxodo 17, verso 6. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo beba. Mas aqui não há ordem de ferir. Portanto, alguns pensam que ele deveria apenas ter erguido sua vara aos olhos do povo, como sinal de milagre anteriores. Outros pensam que seu erro foi ter ferido 2 vezes, quando uma só vez foi suficiente para declarar sua fé e confiança na promessa de Deus. Mas a Escritura parece nos referir a outra causa, a desobediência e incredulidade deles, não manifestada tanto em seu golpe quanto em seu falar. No Salmo 106, verso 32 ao 33, eles também o irritaram nas águas da contenda, de modo que tudo correu mal para Moisés por causa deles, porque provocavam o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Portanto, o pecado foi a impaciência misturada com a timidez, e isso aos olhos de todo o povo. Primeiro, ele estava muito apaixonado, mais do que era habitual com ele em outras ocasiões, como aparece pela maneira como ele falou, vós rebeldes, e também a duplicação ou seu golpe mostra o calor da sua raiva. Agora a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, verso 20. A paixão era em si uma falha, mas ao mesmo tempo o perturbava de modo que ele não poderia cumprir o dever que lhe era incumbido, da maneira que deveria fazê-lo, com a fé e fidelidade a Deus, ou da maneira que ele poderia estabelecer, a sua bondade, o seu poder e verdade. Ele falou em provocação, não como convinha a um servo manso e fiel do Senhor, que desejava glorificá-lo aos olhos do povo. Segundo ponto, havia descrença e desconfiança nisso. Devemos tirar a água desta rocha para você? Um discurso que tinha gosto de dúvida que não precisava, considerando a promessa expressa que tinham a de Deus. Portanto, Deus diz, porque vocês não acreditaram em mim. Números capítulo 20, verso 12. Eles falaram como se fosse impossível tirar a água da rocha, quando Deus lhe havia assegurado o contrário, ou pelo menos uma abundância para todos eles que possa ser suficiente para toda a multidão com seus animais e gado. Ou se a sua fé no poder de Deus fosse clara, poderiam duvidar da sua misericórdia, de que Deus faria tal coisa por um povo murmurador e ingrato. Terceiro ponto, houve escândalo nisso. Nisto eles não se esforçaram como deveriam para expor a glória e o poder de Deus aos olhos de todo o povo. Eles deveriam ter encarregado a rocha de produzir água e ter dado ao povo um bom exemplo de crença e obediência às palavras de Deus em suas maiores dificuldades. Versículo 12. Não acreditais em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Isto é, eles não mostraram publicamente diante do povo fidelidade a Deus como lhe convinha. Portanto, as palavras devem ser anotadas no versículo 13. Esta é a água de Meribá, porque os filhos de Israel lutaram com o Senhor e ele foi santificado neles. Embora Moisés e Arão não santificaram pela fé e obediência, ainda assim Deus santificou a si mesmo. Primeiro, entre o povo dando água para a sede. Assim está dito em Isaías 48, verso 21. Quando ele os conduziu pelo deserto, ele fez com que as águas fluíssem da rocha para eles. Ele também quebrou a rocha e as águas jorraram. E quanto a eles, o mesmo se aplica ao seu gado. Sim, as feras do deserto foram beneficiadas por essa misericórdia de Deus para com seu povo. Então em Isaías capítulo 43, versículo 20 diz: os animais do campo me honrarão, os dragões e as corujas, porque dou águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos. Segundo ponto, ele foi santificado em Moisés e Arão ao punir sua desobediência. Assim é tomado em Ezequiel 38, verso 16. Para que os gentios me conheçam quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante de seus olhos. Isto é, puni-os por seus pecados, pois assim Deus se torna conhecido como Deus santo e poderoso. Então em Levítico 10, capítulo 3, diz assim: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e diante de todo o povo serei glorificado, seja fazendo bem àquele que o servem corretamente, ou punindo aqueles que transgridem seus preceitos. Esta é a história. Agora observe isso em 3 coisas. Primeiro, o estado e a qualidade das pessoas. Primeiro, Moisés era um servo eminente do Senhor, fiel em toda a sua casa. Deuteronômio 34:5. Assim morreu Moisés, o servo do Senhor.
Embora os homens sejam santos em geral, isso não justifica suas falhas nem desculpa suas más ações, como se não fossem pecados, nem impedem que a ira de Deus irrompa sobre eles temporariamente, embora estejam incertos da condenação eterna, pois Deus não faz acepção de pessoas. Diz que os justos serão recompensados na terra, muito mais os ímpios e os pecadores. Provérbios capítulo 11, verso 31. Se as faltas dos justos a quem Deus ama com amor paternal em Cristo não forem setas de castigo, certamente os ímpios não poderão escapar. Os seus pecados não são intencionalmente, mas sim de surpresa, não cometidos com a vontade forte, mas por fragilidade, e estando comprometidos, eles são retraídos pelo arrependimento, como Moisés frequentemente mencionou esse pecado, e em sua morte faz aqui um reconhecimento da justiça de Deus contra ele por isso, para que seu exemplo possa ser uma advertência a todas as pessoas para não desobedecerem aos mandamentos de Deus ou descrerem em sua palavra. No entanto, Deus será conhecido como Deus Santo pelas notáveis inconveniências que o povo de Deus muitas vezes traz sobre si mesmo aqui no mundo. Esta verdade é introduzida com eis que os justos serão recompensados na terra. Isto é, observe o governo justo e mais sábio de nosso Senhor Supremo. Veja, é uma verdade certa e merece nossa mais solene consideração. Muitas misérias podemos ter em nossa peregrinação, pois elas são recompensadas na terra, e nossos castigos estão confirmados apenas à vida presente. Segundo ponto, ele era um homem muito manso, Números 12, verso 3. Ora, o homem Moisés era muito manso acima de todos os homens que havia sobre a face da terra. Esta recomendação o Espírito de Deus dá a Moisés, embora pela própria caneta de Moisés. Ora, a mansidão é uma virtude que mantém o meio termo na raiva e nos vingando quando somos ofendidos, injustiçados e desprezados. No entanto, este homem manso poderia estar tão irado, conforme Salmos 106 e 32. Eles o irritaram também nas águas da discórdia. Eles provocaram seu espírito. Nos homens mais santos existem relíquias de pecado não mortificado e fraquezas que podem facilmente cair em pecado na hora da tentação, e pecados que podem custar-lhe muito caro. Quem teria pensado que seu espírito deveria estar tão triste e amargurado? É um pecado perigoso misturar as nossas paixões com o serviço público de Deus, o realizar a obra que Ele nos manda fazer com qualquer perturbação carnal. Portanto, precisávamos cuidar de nós mesmos. Terceiro ponto, ele foi um homem muito provocado, mas isso não inceta de culpa e correção. Embora devamos ter pena dos homens que são provocados ao pecado, a provocação não desculpa o pecador. Moisés os havia conduzido a este lugar por orientação de Deus, e lá eles murmuravam contra ele quando queriam água, e a tal altura que ele desejou se abrigar no santuário para evitar sua fúria. Mas isto não desculpa Moisés. Salmo 106, verso 38 diz: eles o irritaram nas águas da discórdia, de modo que tudo correu mal para Moisés por causa deles. A rabugice deles o provocou, mas porque ele não comandou sua paixão, ele foi punido com a exclusão de Canaã. Arão, em outras ocasiões, pensou em se desculpar, conforme Êxodo 32, verso 22. Não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces esse povo, que eles estão empenhados em travessuras. Mas o pecado de Arão foi tão grande que Deus ficou muito irado com ele e pensou tê-lo destruído, se Moisés não tivesse orado por ele, como você pode ver em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20. O Senhor ficou muito zangado com Arão por tê-lo destruído, e eu orei por Arão também ao mesmo tempo. Infelizmente, essas desculpas são frívolas. Está junto com outros e considere os grandes ferimentos que recebi. Cada homem deve responder pelas suas próprias ações e não pode ser ferido por outros sem o seu próprio consentimento. Quarto ponto. Ambas as pessoas ocupavam cargos públicos, a magistratura e o ministério, e os mais altos e eminentes de sua categoria, o primeiro governador principal de Israel, o outro o sumo sacerdote. Deus não poupará ninguém, sim, quanto mais elevados são, maiores são as suas ofensas. Devido à influência do seu exemplo, portanto, a sua sorte será ainda mais difícil. Deus contará com eles quando passar por outros. Se houver cujo dever de lugar os obriga a serem eminentes na fé e na santidade, abortam a provocação é maior. Como o pecado de Davi é agravado por seu cargo,
Eu te ungi rei sobre Israel. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. E os sacerdotes estão gravemente ameaçados. Malaquias 2, verso 7 a 8. Os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e devem buscar a lei em sua boca, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e fizestes muito por tropeço na lei, corrompeste as alianças de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A sua negligência e os seus erros são maiores que os outros. Eles deveriam ser exemplos para o rebanho. Em segundo lugar, a natureza do crime. Primeiro, foi espiritual. Eles não santificaram a Deus obedecendo e dependendo de sua palavra e diante dos olhos do povo. Olhamos apenas para os pecados grosseiros exteriores, mas não prestamos atenção aos pecados espirituais. Existem pecados muito grosseiros, pecados contra o nosso dever moral e pecados contra a regra da fé. Existem pecados de maior infâmia e mais odiosos publicamente e pecados de maior culpa. Do primeiro tipo estão assassinato, adultério, roubo, a luz natural marca. As obras da carne são manifestadas, que são esta: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esses cheiros estão nas narinas da natureza. Todos sabem que são grandes pecados, e um filho de Deus dificilmente cai nessas vilânias sensuais. Mas existem outros pecados de natureza mais espiritual, como a falta de amor a Deus, de fé em Cristo e de esperança de vida eterna, ou os graus necessários que possam nos permitir honrá-lo no mundo. Poucos percebem isso, mas Deus não julga como o homem julga. Estes podem ser mais perigosos, pois são não apenas contra o nosso dever, mas também o nosso remédio. Poucos pensam que pensamentos desconfiados, ou cuidados perturbadores, ou modos pecaminosos, são perturbações tão graves como depois se revelam, até que os apreciem por tanto tempo que encontre a gravidade do pecado na grandeza do castigo. Segundo, foi uma paixão repentina e ocasional ou um ataque de impaciência, mas com isso podemos dar lugar a Satanás e entristecer o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, verso 26 ao 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E o verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Portanto, devemos vigiar contra as súbitas desordens de nossas paixões. Caso contrário, poderemos fazer isso no momento, cujos efeitos não serão totalmente apagados por um longo arrependimento. Se cedermos à raiva excessiva, abriremos uma porta para Satanás e daremos a ele uma vantagem para nos incitar a mais males. E a obra da graça poderá ficar tão obscurecida em nós que poderemos perder o conforto por muito tempo. Se deixarmos o fogo ser aceso, ele emitirá uma fumaça negra, pela qual desonramos nossa profissão e provocamos a Deus. E qualquer que seja justa a causa de provocação que tenhamos, devemos superar e refrear as exorbitâncias das nossas paixões, pois embora sejamos provocados, não devemos provocar a Deus. Terceiro ponto. O pecado consistia nisso, que a exemplaridade de sua fé e obediência fosse um tanto obscurecida. Devemos olhar para isso para ter uma fé que não apenas nos salvará, mas também tenderá para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11 ao 12. Oramos sempre por você para que nosso Deus considere digno deste chamado e cumpra todo o bom prazer de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Podemos não ser culpados pelos pecados de outros homens. Devemos ter graça, não apenas para nosso próprio benefício privado, para que possamos ser salvos, mas para um bem mais público, para que Deus seja glorificado e outros edificados pelo nosso exemplo. Muitos fazem uma difícil mudança para ir para o céu. Eles podem ter graça suficiente para a sua própria salvação, mas ainda assim não têm graça suficiente para a honra e exaltação de Deus no mundo. Agora, é uma grande falta, especialmente dos eminentes, se eles negligenciam a glorificação de Deus aos olhos dos outros. Noé foi criado em sua época para condenar o mundo. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus sobre as coisas ainda não vistas, movido pelo medo, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ele condenou o mundo. Isto é, de sua segurança e desprezo pelas advertências de Deus. Assim Moisés e Arão deveriam ter condenado os israelitas,
pela sua própria fé e pronta obediência. E se não nos importarmos com isso em nós mesmos, seremos ainda mais culpados diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 vai dizer: ter uma conversação honesta entre os gentios, para que, embora falem contra vocês como malfeitores, eles possam, pelas suas boas obras, que eles verão glorificar a Deus no dia da visitação, isto é, no dia em que Ele quiser visitá-los por sua graça salvadora. Caso contrário, seremos responsáveis por aqueles pecados para os quais atraímos outros, e assim o homem pode pecar depois de morto, pois seu exemplo sobrevive a ele. Em suma, Deus é severo com seus filhos escandalosos, embora Ele possa perdoar suas falhas. Quanto ao castigo eterno, ainda assim eles são espertos neste mundo. Em terceiro lugar, o tipo de punição. Não foi exclusão do céu, mas de Canaã. Eles podem não entrar na terra prometida. Este castigo foi doloroso para Moisés. Ele considerou isso uma inconveniência notável e implorou ao Senhor que pudesse repassar. Deuteronômio capítulo 3, verso 23 ao 25. Naquele tempo roguei ao Senhor dizendo: peço-lhes que me deixe ir e ver aquela boa terra que está além do Jordão, aquela bela montanha e o Líbano. O Senhor irou-se comigo por causa de vós, e não me quis ouvir, e disse-me: basta-te, não fale mais comigo sobre este assunto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 21 diz assim: o Senhor irou-se comigo por causa de vós, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Assim você vê, com todas as suas orações e súplicas, Moisés não conseguiu reverter a sentença. Todo o favor que ele conseguiu obter foi mendigá-lo. Foi-lhe permitido chegar ao topo do Pisgã e vê-lo com seus olhos. Sobe ao cume de Pisgã e levanta teus olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com teus olhos, mas não ultrapassarás este Jordão. Deuteronômio capítulo 3, versículo 27. Isso não foi concedido a Arão, pois ele morreu no Monte Ó. Mas Moisés levou o povo até as fronteiras, e de lá teve uma perspectiva da terra de Canaã por todos os lados. Assim Deus pode desgastar uma geração ingrata por diversas calamidades, e alguns homens bons que vivem entre eles também podem ser eliminados antes que Deus produza e realize sua bela obra, que é a soma de todas suas esperanças e o fruto de sua dor, e sofrimento e tristeza. Somente eles têm o privilégio dos crentes de ver as promessas de longe e de serem persuadidos delas e abraçá-las. Hebreus capítulo 11, verso 13. O que foi algum conforto para Moisés. Segundo, as razões gerais. Os pecados dos professos ou realmente piedosos são os mais provocadores. Primeiro, eles pecam contra um parente mais próximo, o que é mais do que um estranho fizesse essas coisas. À medida que Davi aumenta os danos causados a ele, Salmos 55, verso 12 ao 13. Não foi um inimigo que me repreendeu, então eu poderia ter suportado, nem foi ele que me odiava, que se engrandeceu contra mim, então eu poderia ter me escondido nele, mas foi você, um homem meu igual, meu guia e meu conhecido. Então 2 Samuel capítulo 12, verso 11 diz: suscitarei o mal contra ti desde a tua própria casa. Pela proporção podemos julgar neste caso, pois nossa relação é instada e acelerar nosso dever. 1 Pedro 1, verso 14. Como filho obediente, não se moldando de acordo com as antigas concupiscências em sua ignorância. E se fizermos o contrário, aumentaremos nossa punição. Amós capítulo 3, verso 2. Só vocês eu conheço de todas as famílias da terra, portanto eu os castigarei por todas as suas iniquidades. Eles eram seu povo peculiar e escolhido, e embora ele não poupasse totalmente os outros, ele certamente os castigaria com mais severidade. Então Deuteronômio capítulo 32, verso 19 vai dizer: e quando o Senhor viu isso, ele o abominou por causa das provocações de seus filhos e de suas filhas, isto é, aqueles que eram seus filhos, por um chamado gracioso. Segundo ponto, eles pecam contra ajudas e vantagens maiores do que os outros, aqueles que têm mais conhecimento de seu dever. Tiago capítulo 4, verso 17. Para aqueles que sabem fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Experimentando o mal dos pecados, eles provaram as águas amargas e sentiram mais o aguilhão do pecado na convicção de suas consciências, e ainda estão cansamente curados das velhas feridas. Josué 22 e 17. É a iniquidade de Peor muito pequena para nós, da quais não fomos purificados até hoje.
embora tenha havido uma praga na congregação do Senhor, mais uma vez eles pecam contra um princípio divino interior e assim oferecem violência não apenas à lei de Deus, mas à sua própria nova natureza. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois a sua descendência permanece nele, nem pode ele pecar, porque é nascido de Deus. Terceiro ponto, eles pecam contra a obrigação maiores, em parte pela misericórdia de Deus, e por isso há mais crueldade e ingratidão em seus pecados. João capítulo 6, verso 67. Quereis vós também ir embora? Se a multidão pobre eu abandonar, ainda assim seus discípulos serão preconceituosos e enfraquecerão a confiança dos outros? Quanto mais provas do amor de Deus recebemos, mais ele sofre em nossas mãos. Assim também há uma obrigação, em parte devido à sua própria profissão, de uma obediência estrita. Efésios capítulo 5, versículo 8. Às vezes era treva, mas agora sois luz no Senhor, ande como filho da luz. Deus os distinguiu dos outros e, portanto, eles deveriam distinguir-se pela eminência de santidade e obediência. Neemias capítulo 5, versículo 9. Não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos pagãos, nossos inimigos. Em parte é uma obrigação especial decorrente do voto da aliança. Agora, um povo em aliança com Deus está ligado a ele mais rapidamente do que outros. Portanto, suas transgressões são hediondas, como adultério é crime maior do que a fornicação solteira, por causa da aliança matrimonial, e o sacrilégio do que o roubo, porque é devorar o que é santo, ou alienar o que é dedicado a Deus. Agora Deus vingará a disputa da sua aliança, conforme Levíticos capítulo 26, versículo 25. Trarei sobre você uma espada, que vingará a disputa da minha aliança. Quarto ponto, por causa dos efeitos dos seus pecados. Primeiro, em parte porque desonram a Deus mais do que outros. 2 Samuel capítulo 12, verso 14. No entanto, porque esta ação você deu grande ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem. A criança que nasceu para você certamente morrerá, embora Deus tenha perdoado o seu pecado. Os pecados escandalosos dos professos dão grande vantagem aos inimigos da verdade, e certamente farão dela um uso perverso. Portanto, devemos andar de maneira mais circunspecta e santa, para que não seja ferida a nossa própria profissão, assim como nossas almas, e o santo nome do Senhor seja blasfemado. A honra de Deus não está tanto preocupada com as ações dos ímpios, mas sim com o exemplo dos grandes homens, ou daqueles que são eminentemente piedosos. Segundo, a maneira que endurecem e justificam os ímpios. Ezequiel capítulo 16, versículo 51 vai dizer: Nem Samaria cometeu metade dos teus pecados, mas multiplicaste tuas abominações mais do que ele, e justificaste tuas irmãs em todas as tuas abominações que fizeste. Eles vivem com maior pretensão em seus pecados, quando vêm os próprios lapsos e quedas dos piedosos. Quinto ponto, existem razões especiais pelas quais Deus deveria corrigi-los pelos seus pecados aqui no mundo. Primeiro, para manter a honra de seu governo, para que ele, por tolerância, não pareça aprovar seus pecados, que estão tão próximos dele e são dignos de tanto privilégio. Deus é o juiz imparcial do mundo, portanto ele fará o que é certo. As desordens de seu povo não são ignoradas sem algum sinal de seu desagrado, como advertência aos outros e para que ele possa ser conhecido como Deus santo e justo. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Assim me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Isto é, por meio de seu julgamento, ele mostrará que é o governante do mundo e que governa com equidade. Segundo ponto, a outra razão especial é mostrar seu amor ao seu povo, porque eles são o seu povo, ele os recuperará e não os perderá completamente, ao passo que permite que outros sigam seus próprios caminhos, que aflições agudas podem proceder do amor. Aparece no apóstolo, em Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E que é para recuperá-los, aparece por isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Que sendo corrigidos por nossas chicotadas, podemos ser protegidos daqueles castigos que cairão sobre os ímpios por toda a eternidade, de modo que é um argumento de seu amor paternal para com seus filhos e servos,
quando, para promover seu arrependimento, ele os trata de maneira tão severa, permitindo que sejam perseguidos e perturbados no mundo. Uso 1. Informa-nos que Deus pode estar zangado com seu povo. Ele foi assim com Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 21. O Senhor ficou irado comigo por causa de vocês. Com Davi em 1 Crônicas 21:7. Ficou descontente com isso, por isso feriu Israel. O Senhor ficou descontente com Davi, por ele ter contado o povo. Então, novamente, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. A ira de Deus é a ofensa cometida e sua vontade de punir. Os pecados dele são uma grande ofensa para ele, maior em alguns aspectos do que os pecados de outros. Se o mundo ignorante, que não conhece, é estranho a ele e a sua graça, desonra seu nome e transgride suas leis, ele os faz apenas de acordo com sua espécie. Ele espera coisas melhores de você, a quem ele possuía, adotou em sua família e abraçou com as entranhas de suas mais ternas misericórdias. Outros correm com os olhos vendados contra Deus, você o ataca com os olhos abertos. Portanto, é uma ofensa maior para ele e uma tristeza para seu espírito. Sua raiva também implica a sua vontade de punir. Embora vocês não sejam vasos da ira, como os réprobos, nem filhos da ira, como todos eram em sua condição não regenerada, ainda assim vocês podem ser filhos da ira. E é terrível estar sobre a ira de Deus. É terrível em si mesmo e terrível nos efeitos. Pode custar-lhe caro aqui neste mundo. Você pode perder muito do conforto de sua peregrinação e da doçura de seu serviço por sua loucura. Pois Deus fará com que você saiba que coisa má e amarga é abandonar o Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 19. Para que o sábio da correção lhe ensine mais sabedoria. Segundo, ensina-nos uma lição de circunsperação e vigilância, para que não caiamos nos desagrados de Deus. Homens bons podem profanar e poluir seus melhores compromissos com Deus com excessos de paixão que podem ser muito provocadores para Ele. Portanto, os cristãos precisavam viver sempre com o jugo de Cristo sobre o pescoço e o freio da boca. Uma conduta tão rigorosa pode ser entediada a princípio, mas o uso e o prazer da santidade torna fácil. Você está em perigo não apenas nas tentações óbvias, mas de pecado nos quais poucos pensamos. Portanto, precisamos estar sempre em guarda, para que as faltas de uma hora não possam custar-lhe muitos dias de luto. Bem, então deixe seus olhos estarem em sua cabeça e observe. Provérbios capítulo 4, verso 25 ao 26. Que os teus olhos olhem diretamente e que as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e sejam estabelecidos os teus caminhos. Como aquele que não tropeçava precisava olhar para o seu caminho, nosso fim e nosso governo devem estar sempre diante de nós. Você está em perigo aparente quando suas paixões não lhe permitem tempo para deliberar a razão, para considerar o que você está fazendo. Não, o pecado já surpreendeu demais o coração. Terceiro ponto, ensina-nos uma lição de autorreflexão. Quando Deus lhe nega muitos privilégios e favores que são úteis ao seu serviço, não é por causa de algum pecado seu que trouxe esse mal sobre você? Você levou no mundo com honra e o santificou aos olhos do povo, como deveria fazer? Lamentações capítulo 3, verso 39 ao 40. Porque se queixa o homem vivo, o homem pelo castigo dos seus pecados? Vamos examinar e testar nosso caminho e voltar-nos novamente para o Senhor. Certamente não temos motivos para reclamar de Deus, visto que todos os males que sofremos nós mesmos adquirimos. Foi o pecado que nos expôs a múltiplos aborrecimentos e aflições. Há uma causa e uma busca minuciosa nos mostrará qual é a causa, e então nossa aflição não será tão amarga, pois o arrependimento será doce e amável para nós. Quarto ponto, ensina-nos uma lição de paciência e humilde submissão. Deveríamos olhar para a mão de Deus em todas as punições, correções e provações, como Davi fez na maldição de Simei, em 2 Samuel capítulo 16, versículo 11. Deixe-os e amaldiçoe, porque o Senhor o ordenou. Ele considerava Deus como a causa suprema, corrigindo por seus pecados contra quem ele não deveria reclamar. Não que Simei tivesse qualquer ordem de Deus para fazê-lo, mas só foi permitido por sua providência. Não devemos olhar para a pedra, mas para a mão que a lança. Isso deve gerar humildade e paciência em nós. Se não tivéssemos provocado a ira de Deus para nos lançar nesses problemas,
eles nunca teriam surgido. Portanto, devemos aceitar o castigo da nossa iniquidade. Miqueias capítulo 7, versículo 9. Suportarei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele. Quando Deus está irado, devemos humildemente nos curvar sobre sua mão aflitiva, sem reclamar. Quinto ponto, ensina-nos uma lição de oração. Não devemos considerar a causa sem esperança, pois temos que lidar com um Deus bom, que não visa a nossa ruína, mas a correção de sua própria glória. Moisés ora para reverter a sentença, mas neste caso Deus não faria isso para preservar a harmonia de sua providência, pois Moisés deveria apenas conduzi-los até as fronteiras, mas Josué deveria trazê-los para Canaã, que era ali um tipo de Jesus Cristo que conduz seu povo para a terra de descanso. Mas ainda assim, Deus lhe deu uma visão, embora não tenha permissão para entrar, há uma mitigação. E Davi ora no Salmo 6, verso 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu ardente desagrado. É uma misericórdia se o julgamento não irromper em todos os extremos contra nós. Sexto e último ponto, ensina-nos uma lição de gratidão, porque as misericórdias eternas são certas. Qualquer que seja a liberdade que Deus tome na disposição de nossos interesses temporais, ainda podemos bendizer a Deus por Cristo e pelo céu. Sim, você dirá, se pudéssemos fazê-lo, eu respondo, onde Deus dá um espírito penitente e submisso, é um sinal de que não seremos condenados com o mundo.